um bebê de 2 meses foi levado para a emergência. Os médicos notaram imediatamente que o bebê não tinha apenas uma lesão ou doença menor. Alguém havia machucado essa menina intencionalmente e agora ela estava lutando pela vida. Olá, seja bem-vindo a Sou Cassie e este é um Mundo Perverso. Eu só queria dizer um rápido obrigado pelos 13 mil inscritos. Não consigo acreditar o quão rápido este canal está crescendo e eu sou muito grata por isso, e isso significa que mais pessoas conseguem ouvir essas histórias de crianças, o que, como você sabe, significa muito. O caso que tenho para você hoje é sobre um bebê. Um pequenino bebê, que ficou em casa por menos de 2 semanas antes de ser levado às pressas de volta ao mesmo hospital em que nasceu, mas desta vez para a sala de emergência. Esta é a história de Jasmine Robin. Jasmine Rose Robin nasceu em 30 de abril de 2018 em Houston, Texas. Ela nasceu 11 semanas antes do previsto, com apenas 29 semanas de gestação. Os nomes de seus pais são Jason Robin Jr., de 24 anos na época, e Catherine White, de 21. Jasmine tinha 2 irmãos, sendo ela a filha do meio. Jasmine pesava apenas 2,015 kg ao nascer e passou os primeiros 2 meses de vida na unidade de terapia intensiva neonatal. Jasmine foi liberada do hospital e entregue aos cuidados dos pais em 3 de julho de 2018. Infelizmente, não posso te contar muito sobre a Jasmine no momento, porque Jasmine nunca teria a chance de ter uma personalidade bobinha, doce, empática ou efervescente. Ela não teria a chance de amar a cor roxa, ou de ter os Oreos como seu biscoito favorito, ou de assistir Frozen tantas vezes que acreditasse ser a Elsa. Jasmine não teve a chance de viver uma vida longa o suficiente para qualquer uma dessas coisas. Os pais de Jasmine não eram os cuidadores ideais. Catherine e Jason se conheceram 3 anos antes, em 2015, e ficaram noivos pouco antes do nascimento de Jasmine. Quando se conheceram, a avó de Catherine tentou afastá-la de Jason. Ela sabia que ele não só tinha um problema de dependência de drogas, mas também tinha uma longa ficha criminal, incluindo roubo, fuga da prisão e condenações por posse de drogas. Mas claro, Catherine não ouviu e logo eles se mudaram para morar juntos. Jason tinha envolvimentos com o conselho tutelar desde os 13 anos de idade. Ele era um adolescente problemático e houve acusações contra ele de que estava abusando de sua família, o que o levou à detenção juvenil. Então, ambos os pais tinham investigações abertas com o Serviço de Proteção à Criança na época em que Jasmine nasceu, porque eles também tinham um filho mais velho. E em março de 2018, a polícia recebeu uma ligação anônima acusando Jason de bater e chutar o filho do casal, que na época tinha 2 anos, e esse chamador anônimo também alegou que Catherine havia beliscado o menino por baixo da camisa. O informante disse que o menino tinha hematomas no estômago, braços, pernas e nádegas. Mas o conselho tutelar não prosseguiu com as alegações, pois não conseguiu localizar Jason e Catherine. O relatório oficial do Conselho Tutelar afirma que nenhum dos pais da criança cooperou com o investigador do Conselho Tutelar ou informou ao investigador do Conselho Tutelar seu novo endereço. E durante o tempo em que o Serviço de Proteção à Criança não conseguiu localizar a família, Jason teve pelo menos um encontro com a lei. Ele foi realmente preso e fichado por um crime de evasão de prisão em abril de 2018. Uma semana depois, Jasmine nasceu. Jasmine foi levada para casa pelos seus pais no dia 3 de julho de 2018. Porém, apenas 11 dias depois, eles a levavam de volta ao hospital. Desta vez para a emergência. Catherine e Jason levaram Jasmine para o Hospital Memorial Hermann de Pearland. Eles informaram aos médicos que o bebê estava convulsionando. Mas os médicos notaram que Jasmine estava sofrendo de um grave trauma craniano. Eles também notaram que ela tinha ossos quebrados, marcas de mordida, hematomas ao redor dos olhos e uma hemorragia cerebral. A polícia foi chamada. No dia seguinte, a pequena Jasmine passou por exames para testar a atividade cerebral.
Após inúmeros testes, todos apresentaram o mesmo resultado, infelizmente. Não havia atividade cerebral. Jasmine Rose Robin morreu em 15 de julho de 2018, e ela tinha pouco menos de 11 semanas de idade. Agora, por algum motivo, os policiais de Houston não prenderam Catherine ou Jason naquele dia, mesmo que os sinais de abuso no pequeno corpo de Jasmine fossem muito aparentes. Eles, no entanto, iniciaram uma investigação e, no hospital, conversaram brevemente com o casal. Jason disse que, na véspera da morte de Jasmine, acordou às 2h para dar mamadeira ao bebê. A princípio, ela recusou, mas acabou aceitando a mamadeira. Mas ele contou que minutos depois, a bebê Jasmine amoleceu. Jason afirma que, ao perceber isso, realizou a reanimação cardiopulmonar na pequena Jasmine de imediato. Ele disse que ela parecia normal depois disso. E ele também disse que ela adormeceu suave e mais rápido do que ele já tinha visto. Provavelmente porque ela sofria de dano cerebral naquele momento. Decidiram levá-la ao hospital quando ela recusou 2 refeições e estava agindo de forma anormal. Eles também disseram aos investigadores que cerca de 1 semana antes de Jasmine morrer, eles também tiveram que fazer reanimação cardiopulmonar naquela ocasião. Aparentemente, Jasmine começou a engasgar com a mamadeira e parou de respirar. Eles fizeram reanimação cardiopulmonar, mas quando ela recuperou a consciência, não a levaram ao hospital. Eles temiam que o conselho tutelar a levasse caso fizessem isso. 9 meses após a morte de Jasmine, ambos os pais dela ainda estavam livres vivendo suas vidas, e Jason fez uma postagem no Facebook. Dizia: "Ontem foi o aniversário da minha e da Catherine filha, Jasmine." E sim, ela teria feito 1 ano. Deus nos céus precisava dela de volta em casa, pois ela havia cumprido seu propósito e era a sua hora. Ela tinha 2 meses de idade. Qual era o propósito dela com 2 meses de idade que ela já havia cumprido? Ele continuou dizendo que hoje foi, sem dúvida, o dia mais difícil de passar, com vontade de se encolher na posição fetal e chorar até não poder mais. Já era ruim o suficiente que eu estava principalmente em silêncio durante o dia. Papai te ama e sente muito a sua falta, Jasmine Rose Robin. Quando a autópsia de Jasmine finalmente foi realizada, ficou ainda mais evidente que o que foi feito a ela foi intencional. O relatório final da autópsia não foi concluído até maio de 2019. Neste relatório, indicava que a bebê Jasmine tinha uma fratura no crânio, 9 contusões no tronco, costelas quebradas e vários traumas nos braços e pernas. Ela tinha 96 fraturas no total. 71 delas eram nas costelas e 23 eram fraturas de ossos longos. Ela também tinha hemorragias retinianas e sangramentos cerebrais, antigos e recentes. O relatório continuou a observar que o cérebro de Jasmine estava notavelmente liquefeito. Cerca de 1 mês após a divulgação do relatório final da autópsia, e quase 1 ano após a morte de Jasmine, seus pais foram finalmente presos. Em 24 de junho de 2019, Jason Robin Jr. foi preso e acusado de assassinato. Catherine White foi presa na manhã seguinte, em 25 de junho, e foi acusada de ferir uma criança por omissão. Jason permaneceu na prisão do condado de Harris, enquanto Catherine pagou a fiança e voltou a aparecer em público. Os promotores que receberam o relatório final da autópsia de Jasmine acreditavam que Jason havia matado sua filha recém-nascida ao atingi-la com um objeto contundente, possivelmente também com a mão, e a sacudiu. A promotora de justiça, Kim Og, após a prisão do casal, afirmou que as evidências mostram que a bebê Jasmine foi vítima daqueles que mais deveriam protegê-la. Após uma investigação completa dos fatos, apresentamos acusações e buscaremos justiça para Jasmine. A família de Catherine White negou seu envolvimento neste crime horrível. Ela teve 3 filhos. Um está em um lar adotivo, outro com a família, o terceiro está morto. Catherine White. Catherine White compareceu pela primeira vez perante um juiz como mãe acusada. Ela é acusada de ferir uma criança por omissão. Seu namorado, Jason Robin, é acusado de assassinato. Uma autópsia mostrou que sua filha de 10 semanas, Jasmine, nascida prematura, sofreu 96 fraturas, incluindo um crânio rachado em sua curta vida. Um juiz estabeleceu a fiança em $5.000. Jason ainda não apareceu. Ambos foram presos nas últimas 24 horas. A família da mãe afirma que Catherine não estava envolvida.
Sinto muita falta da minha neta e eu quero justiça para a minha neta. As acusações contra minha filha, eu sinto que são algo que ela não fez, algo com o qual ela não estava envolvida. Durante os procedimentos judiciais, foi abordada a questão do contato da jovem de 21 anos com os 2 filhos restantes do casal. Uma criança está em um lar adotivo e a outra com os pais de Jason. Em declaração, os avós disseram: ambos tinham temperamentos violentos, mas nunca imaginamos que isso aconteceria. Perdemos um anjo lindo e forte que lutou para voltar para casa. Perdemos um neto para o sistema. Estou tão feliz que conseguimos minha neta JC, que é amada e valorizada diariamente. O juiz encaminhou a questão do não contato a um juiz de tribunal de distrito. Os pais permanecem presos. Quando Jason falou com a polícia desta vez, ele tentou convencê-los de que os hematomas e fraturas nas costelas de Jasmine eram de quando ele estava tentando fazer a reanimação cardiopulmonar nela. Durante este interrogatório com a polícia, Jason admitiu que sua raiva poderia ser incontrolável às vezes. Ele disse que uma das coisas que desencadeava essa raiva era o choro de Jasmine, porque fazia seus ouvidos, citação, tocarem até o reino vir. E chegava aos seus pontos de raiva, como ele colocou. Às vezes ele dizia que sua raiva o dominava e ele batia a porta ou socava a grama. Sim, eu disse grama, não vidro. Eu sei que é meio estranho. Eu pensaria em parede ou vidro ou ele socou a grama. De qualquer forma, Jason disse a eles que, em um esforço para controlar sua raiva, ele tinha lido livros de psicologia e nunca quis bater em Jasmine de qualquer maneira, porque ela era muito bonita, ele disse. Jason também teve que fazer um teste de drogas ordenado pelo tribunal quando foi preso e testou positivo para metanfetaminas, cocaína e maconha. Um relatório do Conselho Tutelar observaria que ambos os pais admitiram o uso anterior de drogas. E quando os oficiais falaram com Catherine sobre a morte de Jasmine, ela tentou culpar a hemorragia cerebral de Jasmine no pessoal do hospital que havia administrado a reanimação cardiopulmonar quando Jasmine chegou lá pela primeira vez. Sim, hein? Ela mais tarde contou às autoridades que uma mulher que morava no prédio do casal era responsável pelas lesões de Jasmine, de alguma forma. Na época da morte de Jasmine, Jason e Catherine, na verdade, tinham um amigo da família que estava morando com eles. Quando ele falou com a polícia, disse-lhes que tinha visto o balanço de Jasmine com sangue. Catherine pediu-lhe para mover o balanço de Jasmine, juntamente com todas as suas outras coisas, porque se ela voltasse do hospital e tudo estivesse lá, ela ficaria muito triste. Ela também disse ao amigo da família que o sangue que ele tinha visto no balanço era apenas da língua do bebê Jasmine. Mas o amigo disse que era definitivamente muito sangue para ter sido apenas da língua de Jasmine. Este amigo também contou à polícia que tentou fazer com que Catherine e Jason levassem a bebê Jasmine para a sala de emergência quase uma semana antes de realmente o fazerem. O amigo contou aos investigadores que a bebê Jasmine teve um ataque de asfixia e tosse, e ela parou de respirar. Mas como Jason havia dito anteriormente, ele fez a ressuscitação cardiopulmonar na bebê Jasmine e conseguiu reanimá-la. Quando o amigo da família que estava hospedado com ele sugeriu que levassem o bebê ao hospital, Catherine disse que estava muito cansada e precisava tirar uma soneca em vez disso. Parentalidade 101. Cochile antes de levar seu filho ao hospital. Havia também um pediatra que havia visto Jasmine apenas alguns dias antes de sua morte, em 10 de julho de 2018. Ela havia notado hematomas ao redor dos olhos do recém-nascido e sugeriu que Jason e Catherine a levassem para a sala de emergência, mas ela disse que eles não pareciam interessados. Agora, os avós de Jasmine, Jason Robbins Sr. e Micah Robbins, amavam sua nova neta e iam visitá-la todos os fins de semana quando ela estava na unidade de terapia intensiva neonatal. Robbins Sr. tirou muitas fotos e vídeos e Micah mal podia esperar para segurar sua nova neta. Mas infelizmente ela nunca teve a chance. Depois que Jasmine foi liberada da unidade de terapia intensiva neonatal, Micah disse que ligava todos os dias para Catherine para saber como estava o bebê. Micah queria muito vê-la, mas ela disse que a família estava sempre se mudando. Apenas alguns dias depois de Jasmine ter sido levada para casa, Jason Sr. e Micah notaram que algo estava errado em um vídeo do FaceTime. Eles notaram que a bebê Jasmine tinha 2 olhos negros e a cabeça inchada. Eles se indignaram que este pequeno bebê estava sendo machucado.
Eles tentaram ligar para os celulares de Jason Jr. e Catherine, mas foram ignorados e as chamadas foram enviadas direto para a caixa postal. Micah diz que ela denunciou o suposto abuso, mas o conselho tutelar não agiu rápido o suficiente. E nem sequer foi até depois que Jasmine morreu que o conselho tutelar finalmente começou a investigar o caso que havia sido aberto em relação ao seu irmão mais velho antes mesmo de ela nascer. Os avós de Jasmine, Micah e Jason Sr. concordam que o conselho tutelar precisa de novos protocolos porque o sistema atual claramente não está funcionando. Micah, mãe de Jason Jr., não crê que seu filho esteja envolvido na morte de Jasmine. Micah diria que ele a machucou? Bastante possível. Mas ele a matou. Eu não vejo isso. Mas você acha que ele pode ter machucado ela? Como isso faz sentido? Ele pode tê-la machucado, mas não a matou. Você sabe que se ele machucou ela gravemente, isso poderia levar a matá-la, que foi o que aconteceu. Então, ela diz que porque ele é o único que já mostrou alguma compaixão para com as crianças. Mas independentemente de quem é responsável, Jason Sr. diz que quer justiça para sua neta, mesmo que isso signifique que seu filho tenha que ser punido por isso. Jason Sr. diz: se ele fez isso, ou ela fez, se implementassem a pena de morte, não me magoaria. Eu amo meu filho, mas ele tirou algo que eu nunca tive a chance de amar. Na verdade, em 4 de setembro de 2019, um grande júri do condado de Harris elevou as acusações deles para assassinato. Jason agora estava enfrentando o homicídio capital e Catherine homicídio. Jason permaneceu na prisão e Catherine estava solta sob uma fiança de $40 mil. A bisavó de Jasmine, Virginia White, mãe de Catherine, disse que a situação era de partir o coração e o que quer que a bebê Jasmine tenha passado foi horrível. Mas ela defendeu sua filha Catherine, alegando que ela estava ausente quando a bebê Jasmine se machucou. Ela afirma que alguém deve ser responsabilizado pela morte do bebê, mas não acredita que Catherine seja a culpada. Em junho de 2023, Jason Robin Jr., então, com 28 anos, foi condenado a 45 anos de prisão após se declarar culpado de assassinato por seu envolvimento na morte da bebê Jasmine. O julgamento de Catherine segue pendente. Mas, como parte de seu acordo de confissão, Jason deve testemunhar contra ela em seu julgamento. Ele não pode recorrer de sua condenação e deve cumprir, no mínimo, metade da pena para ser elegível à liberdade condicional. Os pais de Jason Jr., Micah e Jason Sr., estão agora cuidando da filha mais nova do casal. Ela nasceu em abril de 2019, poucas semanas antes do que seria o primeiro aniversário de Jasmine. Assim como Jasmine, ela nasceu prematura e passou um tempo na unidade de terapia intensiva neonatal. Diferente de Jasmine, o novo bebê não pôde ir para casa com os pais, devido às acusações pendentes contra eles. 2 meses após seu nascimento, seus pais seriam presos. Então, a última coisa que eu vi foi que os pais de Jason Jr. estavam tentando adotar a menininha. Eles ainda mantêm a bebê Jasmine por perto. Eles guardaram o cobertor de lavanda com as borboletas roxas, verdes e azuis em que ela morreu. Eles também têm 2 colares de prata que guardam as cinzas de Jasmine. Uma inscrição no pingente em forma de coração de Micah diz: Deus tem você em seus braços. Eu tenho você no meu coração. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Jasmine hoje. A pequena Jasmine não teve a chance de fazer nada além de lutar pela vida desde o início. E seu pobre corpinho perdeu a batalha. Ela nunca deveria ter passado pelo que passou. E a pior parte é que ela foi morta porque estava chorando, ou por ser um bebê. Então, se você gosta de crimes reais e quer ouvir de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrição abaixo e ativar suas notificações também, para saber quando eu postar um novo vídeo, o que acontece de 2 a 3 vezes por semana. Até a próxima, obrigada por assistir a Wicked World. Cuidem-se. Tchau.